Salve, salve galera, diário de bordo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Conforme prometido, vou trazer novamente para vocês o Estado é laico. E a chamada desse vídeo dizia assim: você gostaria? Você gostaria, a pergunta sequencial é: você gostaria que na escola do seu filho, da sua filha, do seu neto fosse ministrado aula de religião, catecismo, Bíblia? Você gostaria? Pois bem, então, respondendo a essas perguntas, eu resolvi gravar esse vídeo, mas decidi mesmo gravar esse vídeo porque eu assisti a um vídeo desses pequenos, acho que de uma dessas plataformas de vídeo, e era um vídeo em que uma pessoa, uma mulher, dizia que ela dizia com indignação, como se houvesse algum tipo de omissão por parte dos evangélicos, talvez, porque eu acredito que ela seja evangélica, com relação a algumas decisões de alguns países no que diz respeito à religião. Ela dizia com tom de indignação que alguns países estavam proibindo ou estão proibindo rezar o Pai Nosso nas salas de aula. E um amigo meu, um pastor amigo meu, me pediu opinião a respeito disso. E é justamente o que eu vou trazer para você nesse vídeo. E ela dizia que nós iríamos ficar calados, iríamos ficar quietos com essa proibição, porque amanhã ou depois essa proibição pode tornar-se permanente ou pode estender-se para as igrejas, proibindo cultos e etc, etc. E eu resolvi fazer esse vídeo justamente para que a gente entenda bem como funciona, o que é. Eu posso realmente ficar indignado com essas decisões se elas são tomadas? Eu posso não concordar? Bom, não concordar eu posso, mas eu tenho razão quando eu não concordo? E é isso que eu vou trazer nesse vídeo para você. Primeiro eu preciso esclarecer para você que existem países que têm uma religião obrigatória e tem países que não têm uma religião obrigatória, mas tem países que, apesar de não ter uma religião obrigatória, eles pendem para alguma religião. E nos países que a religião não é obrigatória, nos países em que o Estado, o governo, não interfere em nenhuma religião, como é o caso do Brasil, são chamados de países laicos. E tudo isso eu vou explicar para você nesse vídeo. E sem mais demoras, vamos aí para esses esclarecimentos. Bom, 1 em cada 5 países do mundo tem religião oficial. Olha só. O Islã é a religião de Estado da maioria dos países com religião oficial, seguido do cristianismo. Há 2 países budista e um judeu, mas nenhum estado é oficialmente hindu, ou seja, nenhum país oficialmente pratica o hinduísmo. Um total de 43 países no mundo tem religião oficial, e destes a maioria é de muçulmanos. O Islã é a religião oficial
de 27 países. Já o cristianismo é a religião oficial de 13 países, incluindo 9 na Europa, segundo um estudo levado a cabo pela Pew Research Center e divulgado nas redes de internet. Dos restantes países que têm religião oficial, 2, Camboja e Butão, adotam o budismo e Israel, o judaísmo. Uma dezena dos estados são classificados como hostis para com qualquer religião. Todos esses estados são oficialmente comunistas ou então repúblicas ex-soviéticas. A Coreia do Norte está na lista, juntamente com a China, Cuba e Vietnã. Ao lote juntam-se Azerbaijão, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turquemenistão e Uzbequistão. Por fim, a vasta maioria dos estados, incluindo Portugal, constam da lista dos países que, segundo a Pew Research Center, não têm religião oficial nem favorecem de forma particular qualquer religião. Há 106 países nessa categoria, ou seja, que não beneficiam nenhuma religião, que não pendem para nenhum lado. E dentre todos esses países, 113 países, o cristianismo é o mais preferido. Se o Islão tem vantagem no que diz respeito a países com religião oficial, no caso muda de figura quando a Pew elenca os países que tratam de forma privilegiada alguma fé. Aí é o cristianismo que fica em vantagem, com 28 países no total de 40. Há 3, Sudão, Síria e Turquia, que não sendo oficialmente muçulmanos, dão preferência ao Islã. 4 que fazem com o budismo e 5 que dão preferência a mais do que uma religião. Nessa categoria, estados que dão a preferência a uma religião, encontram-se 2 países de língua oficial portuguesa, ou seja, Angola e Cabo Verde, que favorecem o cristianismo, e está também Espanha e Itália. Todos os outros países lusófonos estão na lista de países sem religião oficial e que dão preferência a qualquer fé, seja ela qual for. Segundo ainda a Pew Research Center, ter uma religião oficial não significa a mesma coisa em todas as situações. Se nos países europeus, os cristãos em geral, o estatuto é em larga medida cerimonial, havendo liberdade para praticantes de outras religiões ou nenhuma em alguns países muçulmanos, o Islã é incontornável. Na Arábia Saudita, nos Comoros, na Mauritânia e nas Maldivas, por exemplo, todos os cidadãos do país devem ser muçulmanos, e em vários outros países os detentores de cargos públicos têm que professar essa religião. Contudo, em praticamente todos os países com religião oficial, verifica-se que o Estado financia de alguma forma o credo dominante. Portanto, existem países como nós estamos vendo aqui, que apesar de não ter uma religião oficial, claramente pendem para qualquer lado. E em alguns países, como nós vimos até agora aqui, é obrigatório praticar tal religião para que se viva ali ou para que se exerça algum cargo público. Olha como que a coisa funciona em torno de nós, porque quando nós ficamos indignados com alguma atitude, com alguma decisão com relação à religião ou à prática dela, nós precisamos entender
que nós estamos cercados de várias outras religiões, de vários outros países, de vários outros credos, e nós não podemos impor simplesmente a nossa vontade, o nosso ponto de vista ou a nossa religião, como você queira chamar. Então vamos continuando aqui. Predominância de alguma religião, ou não tendo a predominância de alguma religião, o Brasil é constitucionalmente um Estado, um país, um Estado laico. Ou seja, ele deve adotar uma posição neutra no campo religioso, buscar a imparcialidade nesses assuntos e não apoiar ou discriminar qualquer religião. Foi como eu comentei a respeito do tal vídeo que eu disse que gerou até esse vídeo aqui, né? Da indignação da minha irmã com relação à proibição de se rezar o Pai Nosso nas escolas de alguns países e tal. Então, partindo aqui para o nosso país, especificamente, eu encaro assim: a partir do momento que eu quero, de alguma maneira, impor a minha religião, o meu modo de encarar Deus, ou o meu modo de professar a minha fé diante de outras pessoas, eu também, quando eu quero impor o meu, eu também tenho que aceitar imposições. Por exemplo, eu sou evangélico, e quem me conhece sabe, mas eu não posso ser radical. Eu não posso querer que as pessoas aceitem a minha fé, que as pessoas aceitem aquilo que eu confesso como sendo a minha fé. Eu não posso exigir isso das pessoas, porque se eu insisto nessa tese, nessa minha opinião, e as outras pessoas e as outras religiões e os outros credos, como ficariam? Né? Porque aí deixaríamos de ser uma democracia, ou o nosso país deixaria de ser um país laico para ser um país predominante por alguma religião. Por exemplo, se eu, e agora eu vou ser bem claro, e alguns evangélicos eu sei que vão ser contra a minha opinião, mas se eu quero impor a Bíblia nas escolas, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu teria que aceitar também qualquer espécie de livro de outras religiões nessa mesma escola, porque os direitos são iguais. Eu teria que aceitar um livro kardecista, eu teria que aceitar um livro que fala a respeito de coisas da Umbanda, da Quimbanda, eu teria que aceitar ensinamentos da Seishonoye, eu teria que aceitar ensinamentos do budismo, eu teria que aceitar ensinamentos do Hare Krishna e assim por diante. E se a gente ficar aqui falando de religiões, a gente vai fazer um vídeo só de religiões. Né? Na Índia, por exemplo, tem mais de 5.000 deuses lá, e aí, como é que a gente vai fazer se alguém quiser impor apenas e tão somente o seu? Né? Então, alguns crentes, eu sei que vão me criticar, mas o meu ponto de vista é esse. Em se tratando de direito, as pessoas têm o mesmo direito que eu. E se eu quero impor, quero introduzir lá aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, as pessoas têm o mesmíssimo direito. Portanto, eu acho que seria uma hipocrisia da minha parte eu pregar a Deus, né? Pregar um Deus que é amoroso, um Deus que é longânimo, misericordioso, e querer impor a minha vontade, o meu ponto de vista. Pois o próprio Deus nunca fez isso.
Não faz isso. De certa feita, Jesus estava fazendo um discurso para uma grande multidão que o seguia e algumas pessoas discordaram daquilo e a Bíblia diz que muitos foram embora. E ele olhou para os 12 discípulos e disse: vocês também querem ir embora? Aproveitem. E eles disseram que não iriam. Pois o próprio Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo. E a Bíblia não relata que aqueles que foram embora morreram por ter ido embora ou que foram castigados por terem ido embora. Não, são pontos de vista, são escolhas que o próprio Jesus respeitava. No livro de Zacarias também, na Bíblia, no capítulo 4, versículo 6, diz que esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não é nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Ou seja, trocando em miúdos isso aqui, não é por imposição, mas é por amor, mas é por fé. Eu não tenho o direito de ficar impondo aquilo que eu penso para outras pessoas que pensam diferente de mim, porque elas têm o direito, inclusive de não acreditar em Deus. E eu vejo pessoas, muitas vezes, indignadas. Porque fulano não acredita em Deus, porque fulano falou mal da Bíblia, porque fulano falou mal de Jesus. É um direito que as pessoas têm. Você acredita? Se você é católico ou é evangélico, você acredita nas entidades que, por exemplo, os nossos irmãos lá na Umbanda recebem? Você vai dizer para mim que não. Mas eles acreditam. Por isso que eles praticam. E eu posso não concordar com isso, mas eu tenho sim que respeitar isso. E não desfazer e não falar mal, porque quando alguém lá de fora fala qualquer coisinha da Bíblia, dos evangélicos, todo mundo se indigna, todo mundo fica indignado, todo mundo quer fazer isso, quer fazer aquilo, você vai prestar conta com Deus. Não! É um direito que cada um tem de seguir aquilo em que acredita. Por isso nós somos um Estado laico. Nós temos um governo que não se mete em religião. Nós temos um governo que não diz para você, você tem que fazer assim, que não impõe para você, você tem que ser isto, como em outros países que eu já li aqui, que eu já trouxe aqui para você. Portanto, há de se ter o respeito com as outras pessoas, há de se ter o respeito com as outras religiões, há de se ter, sim, o respeito por aquelas pessoas que acreditam em outra coisa, que veem Deus de outra maneira. E é necessário, como eu disse, eu posso não concordar, mas tenho que respeitar. É como torcer para um clube de futebol, que o nosso país diz que é o país do futebol, é como torcer para um time, mas você tem que respeitar o outro. E a gente convive junto. Nós somos uma sociedade, e uma sociedade é composta de várias religiões, várias opiniões, vários pontos de vista, e se a gente não respeitar um ao outro nesses quesitos, nós não vamos conseguir viver em sociedade. Ou que sociedade seremos fragmentada? Que sociedade nós seremos que não respeita a opinião do outro, que não respeita o credo do outro, que não respeita a crença do outro? Como é que nós conseguiremos viver num país onde cada um quer puxar para um lado? Onde as pessoas, de repente, fazem inimizades por causa de uma religião, onde as pessoas não falam com as outras ou deixam de falar por causa de uma religião. Como é que a gente vai
conseguir viver assim? Ou ainda, como é que eu vou mostrar, levar, falar do amor de Deus, não falando com alguém porque ele é espírita, ou porque ele é kardecista, ou porque ele é budista, e etc, etc, etc. Como é? Como é que fica? Como é que pode? Então é isso. Eu tinha muito mais coisas para trazer nesse vídeo, mas eu vou parar por aqui, porque a primeira gravação ficou muito longa, muitos detalhes, muita coisa, explicando muito a respeito de Estado laico, de países que agem de outra maneira, mas enfim, nós estamos falando de nós estamos falando do Brasil, e então nós temos que aprender a respeitar o outro para que nós sejamos respeitados. E a respeito do vídeo que eu assisti, o que me chamou a atenção foi justamente isso, a pessoa falando com indignação, a pessoa cobrando outras pessoas, até quando nós vamos ficar calados, até quando nós vamos permitir, até quando não sei o quê. Gente, se proibir de orar o Pai Nosso lá, amém, até porque a Bíblia diz que nós temos que entrar no nosso quarto, dobrar o nosso joelho, fechando a porta e falar com Deus. A Bíblia não nos ensina a orar na escola, a orar seja lá onde for, mas é em nossa casa. E se o seu filho tiver um ensinamento dentro da sua casa, ele não vai precisar ouvir isso na escola. Ele já estará alimentado, ele já estará abastecido, suprido do conhecimento daquilo que você professa, daquilo que você tem a obrigação de passar para ele. Valores, né? Isso faz parte dos valores da família. A Bíblia também diz, olha, fale de Deus assentado na tua casa, fale para os teus filhos, para a tua família, mas aí você quer transferir essa responsabilidade para o Estado, para a escola, justamente uma responsabilidade que o Estado não tem que ter. Então eu não entendo o porquê da indignação, visto que eu posso dizer para mim mesmo, como kardecista, umbandista, budista, seja lá como for, não preciso que fale disso para o meu filho lá na escola. Ele já ouve o bastante aqui dentro de casa. Então, a visão tem que ser essa. Seja lá qual a sua religião, e eu não gosto de falar de religião. Eu não gosto de falar de religião. Esse papo, qual é a sua religião? Não acho legal. Inclusive no canal tem um vídeo que diz, a religião separa. Porque é a minha religião, né? Inclusive, se você tiver oportunidade, se der, eu vou pôr o like desse vídeo aqui na descrição. Like não, esqueci o nome. Ai, ai, ai. Para você assistir, religião separa. O link, ó, o link. Então é isso. Se você fala na sua casa, não fique preocupado se vai falar na escola, se não vai. Seu filho, sua filha, sua família está abastecido daquilo em que você acredita. E é isso que importa. Valores, bons valores. Então é isso que eu tinha para dizer para você. Espero que seja proveitoso esse vídeo. Espero que você goste. Se você gostar, compartilha, deixa aí o seu comentário. Olha, o comentário é essencial para um canal no YouTube, porque o algoritmo do YouTube entende que quando você comenta é porque o vídeo foi bom. E eu espero que esse vídeo tenha sido bom para você. Se você gostou, compartilha, deixa seu joinha, deixa seu comentário. Mesmo que você não concorde com nada que eu disse aqui, deixe também o seu comentário, porque ele vai ser respeitado. Que Deus te abençoe e até a
próxima página do Diário de Bordo, querendo Deus, é claro. Olha, eu aprendi que quando a gente tem fé, e eu estou falando de fé e não de religião, quando você tem fé, um pão e um pedaço é um pão e meio.